O Supremo Tribunal Federal excluiu a incidência do ICMS sobre o licenciamento ou a cessão de direito de uso de programas de computador, o software. A Corte, no entanto, decidiu que nessas operações incide o ISS. A pergunta que eu faço, por onde começar? Eu acho que os comentários aqui não faltam e vou deixar aí a bola para vocês começarem, porque decisão importantíssima do STF. Exatamente. E a primeira crítica que eu faço ao STF aqui é em relação à demora. Essa ADI, ou pelo menos uma delas que foi julgada, ela data de 1999. Quer dizer, por que o STF esperou 21 anos, quase 22 anos, para julgar uma matéria tão importante, vamos dizer, não para o Brasil, mas para qualquer país do mundo? Nesses 20 anos, quanto a tecnologia avançou e quanto as empresas estabelecidas no Brasil que trabalham com desenvolvimento de programas, de soluções dos mais diversos tipos, quanto essas empresas ficaram trabalhando no ambiente de insegurança jurídica. A gente também não pode deixar de criticar o Congresso Nacional, que não poderia ter deixado a cargo do Judiciário definir uma matéria tão importante. Então, só para começar a degustação, Gustavo, meu comentário inicial é esse. E, inclusive, eles pegaram uma ação direta de inconstitucionalidade que você falou é muito antiga, e nessa ADI se questionava se incide o ICMS. E o Supremo não simplesmente respondeu que não, mas avançou para dizer que incide o ISS, que era a pauta de uma outra ADI que deveria ter sido julgada, inclusive em conjunto com essa, o que não aconteceu. Então, uma das críticas que temos ouvido é essa, que o STF foi além daquilo que foi questionado na ação direta de inconstitucionalidade e não só disse que não incide o ICMS, mas disse também que incide o ISS, o que gera uma série de polêmicas no seguinte sentido: será que efetivamente é uma prestação de serviço? A transferência de um bem tangível, o licenciamento de um software, por exemplo? E o STF acabou entrando nesse mérito, dizendo que se incide o ISS é uma prestação de serviço, o que gera aí muitas dúvidas com relação ao entendimento do que é serviço, algo que a gente já discute há muito tempo, mas que de uma certa forma já trouxe um norte para essa discussão. Exato. Tem a vantagem de certa maneira, pacificar essa discussão, mas com uma série de questões críticas como essa. Quer dizer, disse que é constitucional o subitem 1.05 da lei, da lista anexa à Lei Complementar 116. O detalhe é, como você pontuou, disse isso sem ninguém perguntar, porque a pergunta é se incidiria ICMS sobre as operações. E aí vem mais uma crítica dentro da linha que eu falei anteriormente. O item 105 lá na lei fala de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computador. Aí eu pergunto, esses conceitos, licenciamento ou cessão, são espécies do conceito prestação de serviços? Porque a Constituição fala que os municípios podem cobrar imposto sobre serviços de qualquer natureza. Então, na minha opinião, mais uma vez o STF disse, vamos interpretar o conceito de licenciamento ou cessão com um viés econômico, pensando que as empresas têm que pagar alguma coisa. E essa alguma coisa não vai ser ICMS, vai ser ISS. Essa é outra crítica que a gente tem por fazer. Inclusive, Alexandre, em cima disso que você está pontuando, há uma dúvida que fica, que é a seguinte: será que esse licenciamento não seria algo mais parecido com uma locação do que com uma prestação de serviço? Porque em muitos licenciamentos a gente sabe que não há a transferência da propriedade daquele software para o cliente, não é uma compra, né? Às vezes o licenciamento é por uso temporário, às vezes a licença de um antivírus por um ano, que a cada ano você tem que renovar. Será que isso seria realmente um serviço? Qual a obrigação de fazer envolvida? E muitos questionam isso, que na verdade não incide o ICMS, que era a conclusão do STF, mas que não deveria ser considerado um serviço. Deveria ser uma operação que não está nem sujeita ao ICMS e nem ao ISS. E eu não estou aqui com isso dizendo que eu sou totalmente a favor dessa linha de raciocínio, mas é uma linha de raciocínio que não pode ser desconsiderada e que tem suas bases interessantes e que não fogem daquilo que a legislação acaba trazendo. Inclusive, Alexandre e Gustavo, tem a questão da modulação dos efeitos, que gera bastante polêmica também.
Exatamente. O ministro Dias Toffoli, no voto que ele apresentou, ele como relator, ou responsável, na verdade, não o relator, responsável pela redação do acórdão, ele acabou pontuando ali 8 cenários diferentes para a modulação dos efeitos. Modulação essa que passa a valer a partir da data da publicação da ata de julgamento, que ocorreu, salvo engano, no dia 3 de março. E o que ele concluiu ali acaba gerando uma série de questionamentos também de juridicidade ali muito frágil. Por exemplo, uma das conclusões, se a empresa pagou ICMS e ISS sobre os seus licenciamentos, aquilo que ela comercializou a título de licenciamento de programas, ela tem direito de recuperar o ICMS pago indevidamente. Agora, se ela pagou só ICMS e não pagou ISS, o STF está dizendo que ela não tem direito de recuperar o ICMS pago, ainda que esse recolhimento seja agora reconhecido como indevido. Então é um absurdo o STF dizer o seguinte: se você pagou errado e pagou 2 vezes, você tem direito de recuperar um dos 2, que é o ICMS. Agora, se você pagou errado só o ICMS, você não tem direito de recuperar. Fica por isso mesmo. Você nem recolhe ISS e nem tem direito de recuperar o ICMS. E aí vem a pergunta: e o direito do município de lançar ou de cobrar aquilo que porventura foi lançado em relação a esse período a título de ISS? Isso foi completamente ignorado. Outra coisa, a modulação dos efeitos não alcança, por exemplo, processos administrativos em que os contribuintes estão questionando autos de infração com a cobrança do ICMS. Como é que fica isso, já que a modulação dos efeitos não definiu claramente? Então existe uma série de brechas que vai gerar aí muitas consequências relevantes para empresas do setor, e é por isso que a gente recomenda você que trabalha com essa matéria, procure a sua assessoria jurídica para avaliar as particularidades da sua realidade e ver quais são os desdobramentos dessa decisão sobre a sua matéria, sobre aquilo que é o objeto da sua atividade. Inclusive, uma outra polêmica que não pretendo responder aqui, mas só a título ilustrativo será que todos os softwares estão alcançados por essa decisão do STF? Porque o próprio ministro disse que em algumas situações específicas o STF ainda vai ter que analisar alguns softwares específicos, se eles estariam alcançados ou não pela incidência do ISS. E aí gera mais uma dúvida: como fazer essa diferenciação entre os softwares para saber aqueles que são alcançados por essa decisão ou não para aplicação dessa interpretação? Fica aí mais uma polêmica que precisa ser respondida. O fato é o seguinte: se a gente fosse comentar todos os aspectos que envolvem essa discussão, a gente poderia fazer um GTcast dedicado só a isso e ainda assim não conseguiria discutir todas as polêmicas.